está vivo, diga aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite, gente. Saúde, paz, prosperidade a todos, amém? Atos capítulo 20. Como disse o nosso presbítero, hoje a gente tem bastante coisa boa para acontecer, né? Então vamos que vamos. Glória a Deus. Atos capítulo 20. Ser bem injeção na veia. Eita glória. Diz assim o texto, irmãos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui com vocês. E toda vez que eu venho, tenho a alegria de rever alguns irmãos, né? Alguns irmãos maravilhosos, que a gente tem um carinho tão grande. Obrigado, pastor Neemias, pela honra. Diz assim o texto. Minha tradução, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, quem tiver no celular aí, quiser acompanhar a tradução, é essa tradução que eu vou estar ministrando. Atos capítulo 20, versículo 7, diz assim: no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para o partir do pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Versículo 8. Havia muitas lamparinas acesas. Fala assim comigo. Fala assim, havia muitas lamparinas acesas. Eu continuo lendo. Na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Pai, lemos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor me honrar, me dar essa honra de poder servir a Sua igreja. Muito obrigado, Senhor, por chegar até aqui. Nesse momento te peço, fale aos nossos corações, aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Repreendemos todo ladrão da boa semente e que esta semente possa cair em boa terra e dar muitos frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos, por favor. Hoje nós estamos em um culto de ceia. E é interessante porque esse culto também é um culto de ceia. Paulo está tendo uma missão, e nessa missão ele precisa se despedir desses irmãos para continuar suas viagens missionárias. É interessante que ele organiza, junto com esses irmãos, um culto de ceia, um culto de partir do pão, um culto de comunhão. É mais interessante porque o ambiente onde eles se reúnem é um ambiente que o texto não deixa claro, o texto não diz, na verdade, que é um templo. Diz que é uma casa. Alguns estudiosos afirmam que era um cenáculo, outros dizem que era um lugar muito amplo, grande, com 3 alpendres, 3 andares. Mas a verdade é que eles separam este ambiente para eles poderem realizar este encontro. Eu imagino que pela dificuldade de espaço, de local, eles tenham encontrado nesse lugar um lugar onde pudesse comportar toda essa galera, todo esse pessoal que deveriam estar ali para cear junto com o seu líder. Porém, o texto discorre e nos faz entender que tudo está indo perfeitamente bem. O local está cheio, a adoração está sendo feita, os irmãos estão felizes, há comunhão e o principal, o ambiente tem luz. O ambiente tendo luz, automaticamente esse ambiente também tem calor. Então, perceba, nessa ceia tem comunhão, nesta ceia tem unidade, nesta ceia tem luz, nesta ceia tem palavra e nesta ceia tem calor. Aleluia! Ou seja,
esse culto tem tudo para ser um culto poderoso. Este culto tem tudo para ser um culto em que nenhum crente perde nenhum minuto deste culto. Porque ele é um culto que tem luz, ele é um culto que tem calor, ele é um culto que tem comunhão. E o principal, ele é um culto que tem palavra. E quem está pregando? O melhor pregador da época, apóstolo Paulo. Fenômeno, pregador 5 estrelas. Ele está pregando na melhor ceia, no melhor dia, no melhor culto. Tudo está indo perfeitamente bem. Até que o texto descrito por Lucas vai relatar que neste culto existe um jovem chamado Eutico. E é interessante porque Lucas vai descrever esse jovem como alguém que está no melhor culto, no culto de ceia, ouvindo o melhor pregador, porém, ele vai vivenciar uma decadência espiritual. Eu quero já liberar algo para a sua vida. Toda decadência espiritual se inicia com uma decadência de atitude. Guarde isso, eu vou repetir. Toda decadência espiritual se inicia com uma decadência de atitude. E por que afirmo isso? Porque olha o que o texto diz. O texto diz que esse moço chamado Eutico, versículo 9. Quem está comigo? Vamos meditar junto. O texto diz, Lucas já vai descrever ele como um jovem que está o quê? Sentado na janela. Perceba que o culto é de comunhão, o culto é de unidade, o culto é de ceia, o culto tem luz, o culto tem calor, o culto tem a palavra, mas esse jovem já é descrito por Lucas como alguém que está separadamente escorado. Não, ele está sentado em uma janela. Guarde isso, há uma diferença de estar escorado entre estar sentado. Escorado, ele ainda que está escorado na janela, mas o seu corpo está no ambiente de culto. Sentado sobre a janela, presbítero Fábio, ele está com uma parte, supostamente, dentro do culto, e a outra parte do lado de fora do culto. Ou seja, ele está no melhor culto, mas está neste culto pela metade. Pega isso aqui. Está em um culto poderoso, em um culto onde tem comunhão, um culto onde tem calor, um culto onde tem luz, mas está pela metade, é o início da decadência espiritual. Anota isso no seu coração. Deus hoje te trouxe aqui para te falar e falar ao seu coração que chegou o momento de você sair desta vida espiritual pela metade, porque não adianta ter um culto avivado, um culto com a palavra, se eu estou em um posicionamento que não agrada a Deus. Aleluia! Então, Lucas descreve esse moço como alguém que está pela metade. É interessante porque nesse texto tem muitas coisas, pastor Elias, que me chamam a atenção. Primeiro, é que é claro que a gente pode dizer, não, pastor, mas o ambiente está cheio, está lotado. Porém, se o ambiente está cheio, está lotado, por que Lucas só descreve o Eutico que está sentado na janela? Ou seja, há alguém que observa um posicionamento que não tem nada a ver com o ambiente de culto, mas não faz nada. Vou repetir. Há alguém que observa um posicionamento de decadência espiritual, ou seja, uma atitude fora da transição de culto, observa, vê, mas não fala nada. Ninguém chega para alertar Eutico. Vamos imaginar a cena, qualquer um de nós, vendo alguém em um ambiente de 3 andares, sentado em uma janela, um culto que já é meia-noite, acredito que a maioria, todos nós aqui, iríamos nos preocupar com Eutico. Iríamos até Eutico e diríamos, menino, desce daí, já é meia-noite, daqui a pouco você cai, alguém esbarra em você, você corre um risco, porém, ninguém fala nada. Então, Eutico continua no seu posicionamento fora do posicionamento de culto. Ou seja, Eutico não sabe, mas ele está entrando em um caminho de decadência espiritual. Porque, como eu disse,
nenhuma decadência espiritual se inicia no espiritual. Toda decadência espiritual se inicia com uma atitude. E aí é que está o X da questão, porque ele não percebe. E sabe qual é a nossa maior dificuldade? É perceber que nós estamos mudando a nossa atitude no lugar de culto. Pegou isso aqui? A nossa dificuldade é perceber que a gente não ora mais como orava no culto. A nossa dificuldade é perceber que a gente não está mais ligado como outrora estava ligado no culto. A nossa dificuldade é perceber que aquele crente que entrava e permanecia no local onde tem calor, onde tem luz, onde tem palavra, alegre, cantando, dando glória, batendo palma, agora se tornou um crente que até está no ambiente de culto, mas está pela metade. Oh, meu Deus! Então agora, olha que coisa interessante. Como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Não tem como ser diferente. Então o texto diz, segundo Lucas, ele diz, havia um jovem que estava sentado, chamado Eutico, sentado na janela, ponto. E Paulo está pregando. Perceba que ele mantém o posicionamento mesmo ouvindo a palavra. Porque existem coisas na minha e na sua vida, querido, que quando a gente começa a entrar por um caminho de decadência espiritual, a palavra é ministrada, mas a gente não muda o posicionamento. Guarde isso. Tem muita gente que fala assim, olha, o pastor tem que pregar mais isso. Querido, não adianta o pastor, os obreiros pregarem a palavra se você não mudar o seu posicionamento. O que de fato vai mudar a sua vida espiritual não é o ambiente ter luz, não é o ambiente ter calor, não é o ambiente ter um bom pregador, ter a boa palavra sendo ministrada. O que vai mudar a sua vida é você entender que esse é um ambiente em que você tem que mudar a sua posição. Esse é um ambiente que através da palavra, aquilo que está gerando decadência na tua vida espiritual precisa ser mudado. Então agora Eutico não percebe, olha o que diz o texto. Isso aqui é algo muito interessante. Isso aqui é doideira, irmão, isso aqui. Olha o que diz o texto. Então Paulo continuou pregando, falando durante muito tempo. Então o sono do moço foi aumentando. Preste atenção nisso aqui. Porque isso aqui é uma chave. Perceba que o escritor descreve é que enquanto Eutico está em cima da janela, ele começa a sentir sono. Enquanto ele está sentado na janela, ele sente sono. Só que o sono era o sinal que algo iria dar errado. Só que Eutico prefere lutar contra o sono do que mudar de posição. Guarde isso, querido. Enquanto Eutico está em cima da janela, o ambiente está claro, há calor, há comunhão, a palavra está sendo pregada, mas ele está sentindo sono. Por que ele sente sono, pastor? Porque o posicionamento dele está gerando na vida dele uma decadência. Não é o quanto eu prego, não é o quanto eu grito, não é o quanto eu corro, não é o quanto eu louvo, não é o quanto eu preparo as melhores canções. É você entender que quando você entra pelaquela porta, algo sobrenatural de Deus já está acontecendo aqui. É quando você entra pelaquela porta, você entende, Senhor, eu entrei nessa porta triste, cabisbaixo, mas eu não vou aceitar sair daqui sonolento, não. Eu vou sair daqui avivado para a glória do teu nome e exaltando o teu nome, aleluia. Então Eutico agora começa a enfrentar o sono. Perceba que não vale a pena persistir num posicionamento contrário ao posicionamento de culto. Porque ele agora, o texto diz que o sono do moço foi aumentando. Olha que coisa interessante isso. Ele está sentado na janela e de repente, Jackson, ele sente sono. Sabe aquela cochilada? Ó, aquela cochilada que, para quem é motorista, cadê os motoristas? É o sinal para quê? Quando você está dirigindo. O que a gente aprende na autoescola? É o sinal de quê? Me ajuda, motorista. É o sinal para você
parar. Mas o que a gente faz? Vai dar. Dá aqueles 2 tapão assim, né? Ou então liga o ar no máximo. Esse dia um amigo me ensinou, eu tô assim, eu ligo o ar no máximo. E boto minha mão lá na saída do ar. Rapaz, a mão não congela não. Aí eu não durmo. A mão chega queima. A gente prefere lutar contra o sono. E o que acontece? Aquilo que era um cochilo, aquilo que era apenas um piscar de olhos, se torna um acidente que pode gerar morte. Pega isso aqui, querido, eu vim como profeta pregar para pessoas que estão dentro do lugar de culto e estão cochilando espiritualmente. Deus te trouxe aqui hoje para te despertar desse sono espiritual. Quem recebe essa palavra, diga aleluia. Então, se o Lucas está dizendo que o sono aumenta, isso me revela, Jackson, que ele está num posicionamento errado, mas ele está lutando contra algo que ele não tem força, não há capacidade. Como dizia minha avó, o sono é ladrão. Ninguém vence o sono. E só quem já passou por algum perrengue por causa de sono. Eu já passei, só quem já passou sabe como é. Eu lembro uma vez eu vindo de uma campanha que eu estava fazendo lá em Boqueirão, Batista, lá do pastor Cláudio, né? E aí saí daí, passei aqui, acho que era meia-noite e pouca, morava em Nilópolis ainda. E um sono, irmão, terrível, sono terrível. Quando eu fui chegando em Anchieta, Brasil, aí tem uma descida ali, Deodoro, quem conhece ali sabe o que eu estou falando. A Deodoro, você vai, Ricardo, Anchieta, Olinda, Nilópolis. Aí tem uma rua muito comprida, que ela vai beirando a linha do trem. Irmãos, eu com sono, falei, não, vai dar para chegar, vou chegar, tá perto de casa, vou chegar. Irmão, foi questão de segundos. Para mim só foi assim, ó. Eu só senti o carro passou, subiu a calçada. E eu quase que bato no muro. Questão de segundos. Para mim foi segundos. Guarde isso aqui, querido. Espiritualmente, Deus está te chamando hoje para mudar de posicionamento, para mudar de posição. Hoje é o dia, esta é a hora. Hoje é o dia de ceia, é o dia de você mudar de posição. Deixar de dar desculpa por cansaço. Eu estou cansado, pastor. Pastor, eu queria até fazer mais, mas eu estou muito cansado. Hoje é o dia de você mudar de posição. Sair desta janela, porque em cima da janela, a única coisa que vai ser gerada em você vai ser sono. E agora o sono aumenta. E ao aumentar, perceba, ele não entende que aquilo ali já é um sinal para ele mudar. O sono vai aumentando, e olha o que diz o texto, porque a decadência ela se iniciou num posicionamento, depois ela gerou o sono, esse sono foi aumentando, e olha o que diz o texto, versículo 9, de repente, ele dormiu. Olhe para alguém e fale assim, de repente, ele desviou. Fala mais forte. De repente, ele abandonou o ministério. Quem já ouviu isso? Pastor, mas o homem estava firmão na igreja. Do nada, não entendi nada. De repente está desviado. Do nada desanimou. Não, querido. É porque a gente não consegue perceber. Às vezes o nosso irmão que está do nosso lado já está em cima da janela. E agora o que a gente vai perceber é apenas aquilo que já vem acontecendo já há muito tempo.
Então, de repente, é para quem está vendo agora, mas para ele já está lutando contra aquilo já há um tempão. Quem sabe você entrou por essa porta lutando contra o esfriamento, lutando contra o desânimo, lutando contra a vontade de largar tudo e abandonar, lutando contra você mesmo. Você tem dito, eu não tenho mais força, eu tenho encontrado desânimo e só desânimo. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, mude de posição, saia desta janela, saia desta janela, saia desta janela, aleluia, saia. Então, de repente, o texto diz que ele dorme, e ao dormir, ele cai. Olha que coisa interessante, Tiago. O texto não diz que ele dormiu e caiu. O texto diz que ele dorme, vírgula, e caiu. Ou seja, ele ainda tem um tempo, alguns segundos, em cima da janela, de sono, até que o sono derruba ele. Preste atenção. Sabe o que me chama a atenção nessa história? É que o sono que derruba ele, Fábio, é o sono que joga ele para o lado de fora. Por isso que eu disse que ele está pela metade. Uma parte está no culto, outra parte está do lado de fora. Porque quando ele cai, Gleice, ele não cai para dentro, ele cai para fora. Porque é sempre assim, querido. A decadência, ela nunca vai jogar você para dentro da igreja. Ela sempre vai jogar você para fora dela. E nós temos uma mania de culpar o ambiente de culto, culpar a pregação que é pregada, culpar a igreja. Não, a igreja está uma bênção. Tem calor, tem lamparina, tem palavra, tem comunhão, tem partido do pão. O problema está em mim. Nossa geração tem dificuldade de assumir que a fraqueza espiritual que ela vive hoje é resultado da atitude errada que ela vem tomando. Nossa geração tem dificuldade em assumir que o resultado do desânimo que ela sente no culto não é porque o culto não foi louvado o hino que ela gosta, não é porque quem canta não tem voz de cantor, não é porque o pregador não pregou uma palavra que ela gostaria de ouvir. Não! A nossa geração tem dificuldade de entender que quando ela entra pelaquela porta, ela não entra para ser servida, ela entra para servir. Quando ela entra pelaquela porta, ela não entra para receber um culto. Quando ela entra pelaquela porta, ela entra para entregar um culto para Deus. Aleluia! Quando eu e você entramos pelaquela porta, nós entramos para adorar ao Senhor. E ora, se isso não for uma verdade, Jacques, não há culto bom. Nossa geração chega ao cúmulo de dizer: o culto hoje não foi bom. Como se o culto de fato fosse algo para me agradar. Como se de fato o culto, a adoração, o louvor, tudo que é feito no culto fosse para me deixar bem. Não adianta nada estar bem no culto se você não estiver bem dentro de você mesmo. Então você ouve a palavra, ouve a mensagem, recebe a palavra sai desse altar. Deus, todos os cultos, está falando forte nesse altar. Mas quando você sai pelaquela porta, você continua sonolento. Você continua sonolento. Você continua no mesmo posicionamento, na mesma visão errada. Metade na igreja, metade no mundo. Metade na fé, metade na incredulidade. Metade avivada, metade fria. Metade dizendo eu quero, metade dizendo eu não quero mais. E eu tenho uma palavra para dizer para você, que a partir de hoje isso tem que acabar na minha e na sua vida. Isso precisa acabar. Eu vim como boca profética para pregar para aqueles que querem ouvir algo de Deus sobre a sua vida, que chegou o dia, chegou o momento de você bater no peito e dizer: a partir de hoje eu creio que a minha vida vai sair dessa janela espiritual e eu vou viver o extraordinário de Deus. Quem recebe essa palavra joga a mão para cima e faz barulho de avivamento aí, querido, porque nada e ninguém vai impedir a glória de Deus na sua vida. Aleluia!
Então ele vai cair. E perceba que ao cair, ele cai pro lado de fora. Ele tem uma queda horrível. É interessante que vai um grupo na frente. Vai um grupo na frente de Paulo. Versículo 9 diz que esse grupo, ao chegar, pega ele, tentaram levantar ele, mas ao levantar, descobriram que ele estava morto. Perceba que não houve ninguém para dar um alerta para Eutico, mas teve um grupo para testar sua morte. Pegou isso? Não teve ninguém para dar uma palavra de alerta para Eutico. Olha fulano, cuidado. Olha essa pessoa que você está se envolvendo, cuidado. Olha essa pessoa que você está dando ouvido, cuidado. Olha, eu tenho visto que você tem vindo para o culto, tem chegado atrasado. Olha, cuidado. Eu tenho visto que você tem faltado o culto. Por que você não ceiou esse mês? Não, nem teve ninguém para dar um alerta. Mas quando caiu, apareceu um grupo para dizer, morreu, acabou, não tem mais jeito. Mas o que eu acho lindo e maravilhoso é que quando a informação, pastor Neemias, chega até Paulo, Paulo não acredita na informação. Pegue na mão de alguém aí, por favor, dá um sorriso de vitória para ele. Você consegue sorrir? Quem consegue sorrir aqui? Quem consegue sorrir? Às vezes a luta é tão grande, né? Dá um sorriso bonito de vitória para ele e fale assim, ó, para atestar sua morte. Está muito fraco, pobre, desanimado, mais forte. Para atestar sua morte, tem muita gente. Para ajudar com conselho, são poucos. Mas o que eu aprendo é que quando a notícia chega para Paulo, Paulo está pregando. Chega a notícia, olha Paulo, o menino que caiu ali da janela está morto. O texto diz que Paulo faz o quê? Para o sermão e vai lá ver. Pode isso aqui, querido. Pode ser que você entrou por essa porta desacreditado. Quem sabe nem você está acreditando mais na sua força, no seu renovo, na sua vida, na sua busca. Quem sabe ninguém está acreditando mais no seu retorno para a casa de Deus. Quem sabe você entrou por essa porta tão desanimado, tão frustrado com o seu ministério, tão frustrado com as coisas que você já viveu e não vive mais, tão frustrado com aquilo que estava vivo e não está mais, que nem você mais acredita. Você só encontra pessoas para apontar o dedo e dizer, acabou, morreu, seu casamento acabou, sua empresa acabou, seu ministério acabou, sua vida acabou, sua casa acabou, seus projetos acabaram. Mas entenda, querido, glorifica a Deus, sabe por quê? Porque Deus sempre vai levantar alguém que vai ser usado para trazer vida novamente para o seu propósito, para o seu projeto. Glorifica a Deus, porque sempre vai ter alguém que vai acreditar. Quando todo mundo dizer morreu, vai ter alguém dizendo, eu acredito que ainda tem vida aqui. Aleluia. Você pode profetizar na vida de alguém e falar assim, existe vida ainda. Bate na mão dele e fala, existe vida ainda. Igreja Metodista Arliana de Engenho Velho, ainda existe vida, ainda existe vida. A maioria disse morreu. Paulo está descendo. Paulo está descendo. E diz o texto, versículo 10, então Paulo desceu. E o texto diz que, olha a diferença, quem atesta a morte, pega pela mão e tenta levantar. Quem acredita na vida, Tiago, se abaixa e abraça. Deus quer levantar homens e mulheres aqui. Eu estou todo arrepiado aqui. Deus está falando forte com o crente aqui. Deus quer levantar homens e mulheres que não vão se prender àquilo que a maioria está dizendo, mas que vão em busca daqueles que já estão mortos para todo mundo,
e não vão só apenas dar as mãos para tentar levantar. Eu fiz minha parte, eu tentei, a pessoa está morta, ela que fique lá. Não, vão ser pessoas que vão se abaixar. Paulo se abaixa, Paulo desce, Paulo vai até o chão, Paulo desce, Paulo vai até o chão. Está ouvindo isso, profeta? Está ouvindo isso aqui, obreiros, pastores, ministros da casa do Senhor, levitas da casa do Senhor? Paulo vai descer, não só descer do local de culto, mas Paulo, quando chega diante do morto, Paulo vai descer, e não só descer, ele não vai pegar na mão. O texto diz que ele vai abraçar. Está morto, mas eu vou abraçar. Está desacreditado, mas eu vou abraçar. De calúcia, de calavaçarábia. Ninguém acredita, mas eu vou abraçar. Morreu, mas eu vou abraçar. Ninguém dá fé, mas eu vou abraçar. Desistiram totalmente dele, mas eu vou abraçar. Sabe por quê? Porque ele só tem morte para dizer, mas eu tenho vida para falar. Cadê o profeta de vida aqui? Levanta a mão. Cadê as profetisas de vida? Cadê você que vai profetizar a vida no meio desse caos? Aleluia! Sinta a glória de Deus aí na tua vida, querido. Se sinta abraçado agora por este anjo. Se sinta abraçado pela presença do Eterno. Que ainda que todo mundo tenha se afastado de ti, ainda que todo mundo te aponte o dedo e diga morreu, existe a presença de Deus. Deus está te dizendo: eu estou aqui para te abraçar. Eu estou aqui para te abraçar. Eu estou aqui para te abraçar. Paulo agora vai abraçar. E olha que coisa interessante. Versículo 10, ele se abraça, ele abraça o moço e diz: não se assustem. Você pode profetizar isso? Fala assim: eu não vou me assustar. Bate no peito e fala assim: eu não vou me assustar. Eu não vou me assustar. Você pode profetizar isso para alguém? Atrás, na frente, fale: você não vai se assustar. Tecladista, você não vai se assustar. Não vai se assustar. Não vai se assustar. Recebe essa resposta de Deus na tua vida, tecladista. Tu não vai se assustar. O vento é forte, a luta é grande, a crise é tremenda, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer que tu não vai. Ele tem visto a tua dor no meio desse deserto e ele te diz: continua de pé, continue fazendo a minha vontade, continue me agradando, continue dando o seu melhor, porque eu assim te digo nesta noite: esse vento vai passar e você vai cantar o hino da tua vida. Ai, de calar, de badaraçarábia. Quem vem comigo nesta noite de glória? Quem vem? Coloque dentro do seu coração que agora Paulo, ao abraçar quem está morto para a galera, perceba, a palavra direcionada de Paulo não é para quem está morto. Ele vai dar uma palavra para quem acredita que o moço está morto. E olha a palavra dele, ele diz: não se assustem, pois esse menino está vivo. Não se assuste. Fica tranquilo. Está vivo. A loucura, a doideira aqui, querido, não é Paulo dizer que está vivo. A doideira vem agora. Por que a doideira vem agora, pastor Neemias? Porque Paulo faz isso e o moço não acorda. Paulo faz isso e olha o que diz o texto. Em seguida, Paulo subiu. O texto não diz que Paulo sobe com o moço.
Aí aqui é uma discussão teológica. Uma linha teológica afirma que o menino já sobe com Paulo, vivo. Que não é o que está escrito. Outra linha teológica afirma, que é a que eu acredito, que o moço permanece no chão. Paulo vai subir com a galera, com o povo, mas o moço permanece na mesma posição. Olha isso aqui, e você vai entender no final por que eu acredito nisso. Paulo vai subir novamente para continuar o culto. E eu acho interessante porque quando eu leio isso aqui, ministros, eu costumo dizer que a gente só entende a doideira do texto quando a gente entra na doideira do texto. Porque quando eu leio isso aqui, eu me pergunto, presbíteros, será que eu teria cabeça, assim, para voltar para o culto? Já que o culto já era mais de meia-noite, será que eu teria... A gente sempre tem muito isso, né? Aí eu acho que eu não estou mais com clima. Meu Deus, o cara acabou de morrer, o culto já passou do horário. Já é quase meia-noite, é meia-noite, 1h, cara. Isso aqui já era para ter... Isso é até um sinal para a gente acabar esse culto. Mas não, todo mundo volta. E é interessante que Paulo continua ministrando. Paulo continua pregando e o texto vai dizer que o culto vira vigília. Bate no peito e fala assim: aquilo que veio para acabar com o meu culto vai transformar o meu culto em vigília. Se é para Jesus, bate mais forte. Aleluia! Aquilo que veio para paralisar o culto só transformou o culto em uma vigília. Pega isso aqui, aquilo que veio para desanimar a tua fé, aquilo que veio para desanimar o teu ministério, aquilo que veio para desanimar a tua caminhada, apenas está preparando a tua vida espiritual para algo extraordinário que ainda vai acontecer. Estão esperando que acabou a tua adoração, estão esperando que vai acabar teu ministério, mas você vai estar de pé no meio dessa tempestade dizendo: o Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Eu não vou retroceder, não vou desanimar, eu vou continuar de pé, aleluia, vou continuar de pé. Oh Jesus, deixa eu correr. E aqui eu finalizo, irmão. Olha que coisa interessante, preste bastante atenção, porque olha que o texto diz, versículo 11: em seguida Paulo subiu de novo, partiu o pão, comeu, falou ainda por bastante tempo, até de manhã. E depois ele foi embora. Então, levaram o moço vivo. Preste atenção nisso aqui. Não sei como é que está aqui, como é que está aqui. Ele falou largamente, 12. Isso, 12. Deixa eu ver como é que está no 12 aqui. Oi? E levaram vivo o jovem. Olha só que coisa interessante. Porque a outra linha teológica afirma que eles fizeram um culto, terminou. Ao retornar, esse jovem ainda estava no chão, mas estava vivo. E por que eles afirmam isso? Porque o texto diz que levaram ele. Então, o que se acredita é que esse jovem está vivo, mas está ferido. Está vivo, mas está ferido. E a ferida é tão grande que ele não teve mais capacidade de subir. E também não tinha mais condições de ir para casa. Então o culto acaba, vem um grupo e pega esse moço. Porque agora ele está vivo, mas está ferido.
E por que ele está ferido? É um sinal. Porque a profecia que foi liberada através de Paulo, a palavra liberada através de Paulo, poderia curar as feridas. Mas por que não curou as feridas? Porque existem feridas que nos servem para nos fazer estar atentos a nunca mais estar pela metade em um local de culto. Existem feridas que servem para que você lembre onde você caiu. Existem feridas que vão te servir para quando você olhar e falar assim: eu já caí aí, aqui eu não caio mais. Essa janela não me atrai mais. Esse pecado não me atrai mais. Esse adultério não me atrai mais. Essa fofoca não me atrai mais. Sabe por quê? Porque eu já caí aí, já fui ferido aí e não quero mais ser ferido e quero estar vivo na presença de Deus. Aleluia! Porque entenda, quando pegam esse moço vivo, é a confirmação de que um culto com uma palavra, com um ambiente aceso, luz, calor e comunhão, não pode terminar sem um testemunho de milagre. Aponte o dedo para alguém e fale assim: você está no culto exato. Fale assim: você está no culto exato. Ai, irmão, está muito fraco, pobre, desanimado. Aponta para alguém, para frente, para trás e fala: você está no lugar exato. Você está no culto exato. Aponta para ele aí, balança ele aí, se você tiver intimidade. Balança ele e fala assim: não dorme do meu lado não, Eutico. Não dorme do meu lado não. Você está no culto exato. Que culto é esse? Culto de ceia, comunhão. Que culto é esse? Culto onde tem luz. Que culto é esse? Onde tem calor. Que culto é esse? Onde tem comunhão. Que culto é esse? Onde tem palavra. Então este culto é o dia separado por Deus para você viver o extraordinário na sua vida. E quem crê nisso, joga a tua mão para cima e faz barulho de avivamento. Ai! Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você rapidinho. Oh, Jesus. Eu quero orar rapidamente. Mas eu quero orar com você. E a minha oração com você vai ser o seguinte: você em Deus vai reconhecer qual o posicionamento que você precisa mudar. Amém ou não amém? Porque é muito fácil eu ver eu tipo na janela. O difícil é eu ver que eu estou na janela. Esse que é o problema. A dificuldade nossa é essa. Então, você vai falar com Deus agora. Você vai falar com a tua vida espiritual. A Bíblia diz: lembra-te de onde tu caíste e te arrependa. Noite de ceia, noite de concerto, noite de aliança, noite de Deus falar com a gente. Ele está falando com os nossos corações. E diante de Deus você vai falar com Ele agora: Senhor, eu não quero estar aqui pela metade. Eu não quero estar aqui pela metade. Eu não quero estar no altar pela metade. Eu não quero estar cantando pela metade. Eu não quero estar tocando pela metade. Eu quero estar aqui por inteiro. Eu quero estar aqui por inteiro. Eu não quero viver aqui dentro uma decadência espiritual. E como eu sempre digo, irmã Simone, tem muita gente morrendo de fome na terra do pão, na casa do pão. E por quê? Não é porque não tem pão no altar tem pão. Todo culto é servido. Pão quentinho do céu. Agora você tem que abraçar esse pão e sair daqui dizendo: o alimento que eu recebi aqui vai me manter forte nessa caminhada. Pai, em nome de Jesus eu oro pela vida de cada um dos teus filhos. Meu Deus, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para liberar nesta noite.
Eu sei, Pai, que às vezes é difícil a gente perceber que a nossa vida espiritual está em cima da janela. Eu sei que às vezes é difícil a gente perceber que a gente está igual Mical, Senhor. Davi vem feliz porque está trazendo a arca. E Mical está na janela. Mical, ao invés de se alegrar com a presença de Deus que está retornando, Mical vai ver defeito em Davi. E é assim às vezes que nós estamos, Senhor, na tua casa. Não conseguimos perceber a unção que está sendo liberada, Senhor. O destravar que está acontecendo. Pai, em nome de Jesus, não queremos ficar estéril igual Mical. Porque a tua palavra diz que depois daquele dia, porque ela falou várias coisas contra Davi, ela ficou estéril. Pai, em nome de Jesus, estamos dispostos a se permitir ser abraçado e abraçar aquele que está caído. Seremos agentes de boas novas e não agentes de más notícias. Seremos responsáveis pelo anúncio de não temas, não se assuste, porque ainda não morreu, está vivo. Em nome de Jesus, Quantos irmãos vão estar cantando? Dê um abraço nesse irmão. Dê um abraço nesse irmão e ore por ele. Ore por ele. Isso. Isso, ore por ele. É noite de comunhão, querido. Já tem pessoas chorando. Chore mesmo. Chore mesmo. Hoje é noite de você chorar. Só estou esperando. Aleluia. Que palavra abençoada, Deus te ama. Deus chama você para sair da sua janela.